A cidade de Pato Branco tem enfrentado uma crescente preocupação com o aumento dos casos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, especialmente dengue e chikungunya. De acordo com a Tatiane Makiewicz, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde do município, a análise histórica dos dados de dengue entre 2020 e 2024 revela um cenário de atenção. Em 2020, foram registrados apenas 93 casos confirmados. Já em 2021, esse número caiu drasticamente para apenas 4 casos. Eu trouxe para vocês aqui uma representação do nosso cenário, tá, no que diz respeito à dengue e à chikungunya aqui dentro do nosso município. Então, só passando um pouquinho para vocês a questão da série histórica, né, de como a dengue e a chikungunya ela se comportou nesses últimos anos aqui em Pato Branco. Eu vou pedir para passar o slide, por favor. Então, aqui eu tenho uma série histórica de 2020 até 2024, dos casos que foram confirmados de dengue. Então, vocês podem ver que em 2020 foram 93 casos confirmados, 2021 nós tivemos 4 casos confirmados. 2022, pela primeira vez na história, nós tivemos 4.344 casos confirmados. Em 2023 foram 31 e 2024, 4.548. Vocês podem ver que existiu, né, nesses últimos anos, junto com a Covid, nós tivemos esse aumento significativo dos casos de dengue. Então, foi uma surpresa, um susto muito grande para o município, porque nós nunca tínhamos passado, né, de números, passado de 100 casos confirmados. Pode passar o slide, por favor? E aí, quando nós começamos a fazer uma análise, né, a gente sabe que a dengue, ela é uma doença sazonal. Então, nós começamos sempre a avaliar no início do ano. Então, os primeiros casos que eles são confirmados, a gente começa a ver lá na metade de janeiro de todos os anos. Como vocês podem perceber, em 2020, janeiro, nós tivemos 3 casos, fevereiro 24, março foi o pico 49, abril 12 e julho nós tivemos 3 casos. Aí nós passamos ali para aquela sequência de um caso confirmado, né, por período, e lá em 2022, na mesma época de janeiro, nós temos 142 casos confirmados. Aí nós pulamos, janeiro, 1 caso, fevereiro foram 142, março 1.471 e o pico da doença em 2022 foi no mês de abril, onde nós tivemos 1.692 casos confirmados. Maio começou uma redução de 918, junho 99 e aí julho também já vai baixando. A gente tem que considerar o período que nós temos as chuvas e o calor. Lembrando que o Aedes, né, ele tem uma característica própria, porque o ovo ele pode ficar impregnado nas superfícies por até 1 ano e meio, com temperaturas acima de 20 graus e em contato com a água, esse ovo ele vai eclodir, né, aí a gente vai começar com todo o processo, né, de amadurecimento e a proliferação do mosquito. Aí vamos lá para 2024, né, nos outros meses aí vocês podem observar que foram números baixos, que foram confirmados, e aí iniciamos de novo 2024. Janeiro, 13 casos, fevereiro, 213, março, 1.052, abril, novamente, 1.557, maio foram 1.440, junho, 228 e julho, 43, e aí dezembro nós tivemos 2 casos confirmados. Nesse período nós tivemos, até então foi muito calmo, que eu só falei da dengue para vocês. A partir do ano de 2023, nós tivemos a confirmação de chikungunya aqui no município. Então, vocês podem lembrar que aconteceu a confirmação através da nossa unidade Sentinela, que ela é lá na UPA, então nós fazemos a coleta de 5 amostras de arbovírus por semana, e aí nós identificamos, foi confirmado esse primeiro caso em janeiro de 2023. Inclusive, foi o primeiro caso autóctone do Paraná. Então, o caso autóctone é aquele de transmissão, né, da doença dentro do município, esse paciente não saiu. Fevereiro de 2023 foram 2 casos e março de 2023 mais 2. Entramos em 2024 já com uma preocupação ainda maior. Nós tivemos em março 4 casos confirmados, abril 16, maio 22, junho 10 e 5 em julho. Lembrando que a chikungunya ela também é transmitida pelo Aedes.
Em 2023, então, nós totalizamos 5 casos confirmados e 2024, 57. Aí entramos agora em 2025, né, com a seguinte situação. Nós temos, aqui nesse gráfico que é azul, são as notificações, então são aqueles pacientes que procuraram atendimento com sinais e sintomas sugestivos, né, de arbovírus, ou dengue, ou chikungunya, ou zika. Aqui, nesse momento, eu falo que zika nós não tivemos nenhum caso suspeito e nem notificado no nosso município. Então, hoje, de arbovírus, nós temos a dengue e a chikungunya. E lembrando também que a dengue, ela existe 4 tipos, 4 tipos. Então, tipo 1, 2, 3 e 4. E hoje, infelizmente, nós temos confirmados aqui em Pato Branco o tipo 2 e o tipo 3. Lembrando que o tipo 3 ele é mais grave pelo risco das hemorragias. Então, nós precisamos ficar mais atentos com a questão da transmissão do vírus tipo 3. Então, nós temos essa crescente que começa em janeiro, na mesma situação, então ela se comporta de maneira parecida epidemiologicamente, então 130 notificados em janeiro para 2 casos confirmados, em fevereiro 323 casos notificados para 43 confirmados, em março 774 casos notificados para 46 confirmados e abril 215 casos notificados para 1 confirmado. Só quero fazer uma observação que o exame para confirmação, ele é feito a partir do 10º dia do início dos sintomas, ele é um exame de sorologia que vai para o LACEN, então por isso que nós não temos essa questão do teste, não entra o teste rápido nessas confirmações, porque o teste rápido é apenas um teste de triagem e ele não é confirmatório nesse momento para nós. Esse é o boletim que foi divulgado hoje pela manhã. Então, notificações de dengue em 2025, 1.442 para 92 casos confirmados e os autóctones são 84. Hoje, o nosso índice de infestação no município ele é de 1,2%, então nós estamos num risco de alerta, né? Esse levantamento de índice ele é feito a cada 2 meses, nós tivemos de janeiro em março, então, por enquanto, nós estamos em 1,2% e os tipos de dengue confirmados foram do tipo 2 e do tipo 3. Óbitos, nós não temos nenhuma investigação e nenhum confirmado. Os bairros com a maior incidência da doença, o Planalto com 23 casos, Centro com 10, Bela Vista 10, São Cristóvão 8, Novo Horizonte 4, Alvorada 4, Vila Esperança 3, São Roque 3, La Salle 3, Santa Terezinha 2, Pinheirinho 2, Menino Deus 2, Cristo Rei 2 e os demais 1 caso confirmado. As notificações e casos confirmados de chikungunya, então, em janeiro, 2 notificações para 2 casos confirmados. Esses 2 de janeiro também foram feitos o diagnóstico pela unidade Sentinela, que é a UPA, através da pesquisa de arbovírus. Em fevereiro, foram 17 notificações para 10 confirmados. Em março, 147 notificações para 33 casos confirmados. Em abril, 88 casos notificados para 21 confirmados. Das notificações do ano de 2025, são 254, com 66 casos confirmados e 62 autóctones. Não temos nenhum óbito em investigação e nenhum óbito confirmado de chikungunya. Os bairros com maior incidência, Planalto 32 casos, Bela Vista 12, Morumbi 8, São João 2, Jardim Floresta 2, Centro 2, Veneza 1, Sudoeste 1, São Roque 1, Pinheirinho 1, Cristo Rei 1, Anchieta 1, Amadori 1 e Alvorada 1 caso confirmado. No nosso levantamento de índice, o LIRA, que nós realizamos a cada 2 meses, então no LIRA de janeiro nós tivemos um problema lá no bairro Gralha Azul, onde nós tivemos o índice de infestação de 17,8%, o do Bortote de 11,3% e o do Novo Horizonte de 10,2%. No mês de março foi feito um outro levantamento de índice, onde o bairro com maior porcentagem foi o Jardim Floresta, com 4,4%, seguido do Vila Esperança, 3,7%, e o Sambugaro, 3,5%.
seguidos dos outros bairros. A partir do momento que nós temos essa identificação, né, desse LIRA, nós estamos trabalhando o direcionamento do mutirão de limpeza. Lembrando que o mutirão é uma parceria da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Meio Ambiente, então aonde nós identificamos esse alto levantamento de índice, onde que essas larvas elas estão positivas, nós estamos direcionando os mutirões para lá. Então no dia 5, lembrando que no mês de janeiro houve um mutirão, né, feito pelo Meio Ambiente na cidade toda, então foi feito esse recolhimento de lixo, né? E aí em fevereiro nós iniciamos o mutirão voltado para as ações da dengue. No dia 5 de fevereiro iniciamos o Gralha Azul, foram retirados 21 cargas de entulho. No dia 17 de fevereiro, no Novo Horizonte, 53 cargas. No dia 24 de fevereiro, bairro Veneza, 24 cargas. No dia 10 de março, Bela Vista, Paulo Afonso e Planalto, foram 153 cargas retiradas. No dia 18 de março, no São Roque do Chupim, 10 cargas. E no dia 7 de abril, Jardim Floresta e Santa Fé, que ainda está em andamento, né, essa ação de mutirão lá em cima. Então, como vocês viram, nós tivemos uma área centralizada no início desses casos, que foi o Planalto, Bela Vista e o Paulo Afonso. Então, as nossas equipes, junto com o meio ambiente e junto com a engenharia, nós fizemos um arrastão lá no Planalto, né? Teve no dia 2, no feriado, no domingo, onde que nós tivemos um grande número de pacientes que procuraram o serviço, né, com suspeita de chikungunya. Então, no domingo, nós fomos até lá e realizamos esse bloqueio da área. E aí nós levantamos a informação até dos vizinhos e pela questão da área que os pacientes positivaram naquele endereço, e nos chamou a atenção o bosque, né, e uma lateral do bairro. Então, nós fomos com a equipe toda para lá, fizemos uma varredura no local, lá no Planalto. Então, aí vocês podem ver, tem uma fotinho de toda a equipe que esteve lá. Identificamos, né, um probleminha lá, a questão de um acúmulo de água, e nessa região ali do Planalto também tinha uma tubulação que ela estava obstruída. Então, a secretaria ela já fez, né, o trabalho para abrir essa tubulação, e nós também aplicamos o material biológico dentro daquele riacho no parque, tá? Então, o mutirão aconteceu, né, no bairro Planalto. Aí vocês podem ver, nós temos um drone também, que ele nos auxilia para ver locais de difícil acesso, para que nós possamos também ter um panorama de uma visão superior dos bairros e prédios e de locais que precisam também de um olhar diferenciado, e para nós possamos também coletar essas imagens. A nossa equipe de ACE, então, das agentes comunitárias de endemias, hoje nós temos uma equipe de 44 profissionais. Elas realizam, né, todo esse trabalho de campo, mas também nós realizamos como rotina o trabalho educativo, principalmente nas escolas. Então, nós temos os nossos bonequinhos, como vocês podem ver. Nós temos o casalzinho de mosquito, as meninas fazem uma ação muito bacana com as crianças, elas orientam, explicam, para que também seja uma porta de entrada, né, para que elas cheguem em casa e expliquem para suas famílias os cuidados que precisam, né, ser adotados. Aí nós encontramos alguns problemas nas nossas visitas, né? Aqui eu só trouxe algumas imagens para vocês, mas isso faz parte do nosso cotidiano diário. Nós enfrentamos esse tipo de problema com muito entulho nas residências, piscinas que não são lavadas, que elas têm um depósito absurdo de ovos e larvas. Então, a nossa equipe ela faz um trabalho de orientação, mas também, quando precisa, né, faz uma notificação nessas residências para que seja feito uma limpeza, né, em tempo hábil, e caso não seja outras medidas, a gente acaba tomando, né. A equipe do meio ambiente realizando essas limpezas, às vezes eles têm um desabafo, eles desabafam com nós também, porque muitas vezes a máquina não consegue fazer o carregamento, né, desse entulho, tem que ser no braçal mesmo, é muito guarda-roupa, cama, forno, a gente encontra coisas absurdas nesses mutirões, tá? Pode passar. Então, esses dados que eu apresentei para vocês, né, tem a série histórica de 2020 a 2024 e um pouquinho do nosso trabalho que a equipe, né, em conjunto com as outras secretarias, está fazendo para tentar reduzir, né, a proliferação do mosquito aqui em Pato Branco.